no alto da serra. Clima de montanha, água fresca e cristalina, farta comida caseira, um ótimo café da manhã, lazer com monitores, arborismo, tirolesa, pedalinhos, piscinas aquecidas, saunas, spa, salão de jogos, quadra de vôlei e campo de futebol. Um lugar especial para cultos de adoração a Deus. Tudo isso bem próximo da Baixada Santista. Venha nos fazer uma visita. Preços especiais para as igrejas. Ligue agora no 13 3469 8063 ou 13 3469 1129 e faça sua reserva. Você sintoniza ZYU 752 Nova FM, transmitindo em 87.9. Nova FM, a rádio que você adora. Agora 11 da manhã, 4 minutos. Chegou a hora de entrar em campo. Confirmando 11 da manhã, 4 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha no ar, mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, dia 26 de agosto de 2019. Vamos juntos até meio-dia com os trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro. Você nos ouve pelo Dial em 87,9 de São Vicente para toda a Baixada Santista e para os 4 cantos do planeta via internet no novafmsv.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e também na Google Play Store. E você também nos assiste na live, facebook.com/novafmsv. Participe mandando mensagem para a gente no WhatsApp 13996398717, 13996398717. Me procure também no Twitter, @AlexFrutuoso. Mande a sua mensagem, desopile o fígado, porque hoje é dia de corneta. Vamos tocar corneta, porque o Santos ontem foi uma vergonha na Vila Belmiro, senhores. Eu acho que, não sei se eu já desabafei tudo que eu tinha que desabafar no vídeo lá do Canal 10. Gravei antes de terminar a rodada do Campeonato Brasileiro. Imaginava que talvez o Ceará, né, que fez uma boa partida contra o São Paulo, pudesse de alguma forma parar o mistão do Flamengo, mas não adiantou nada, tomou de 3-0. O Flamengo superou o Santos, não no número de vitórias, mas no saldo de gol e no número de gols marcados, ou seja, o Santos entregou de bandeja a ponta do campeonato em 3 jogos em que ele deu de presente gols para os adversários, né? Se você dissesse assim, nossa, o adversário criou oportunidades, assim, o Cruzeiro, o São Paulo, né? O jogo do Fortaleza é um caso à parte. Mas não, o Santos errou, fez pênalti, teve expulsão, né? Deu de presente vitórias. Não precisava nem ter vencido, mas se tivesse empatado tinha sido menos mal. E aí chega ontem na Vila Belmiro, faz um primeiro tempo arrasador, como fez contra o Avaí, como fez contra o Goiás, em outras partidas da temporada. Você fala assim, 3-0, teve 10 chances reais de gol no primeiro tempo, vai manter o ritmo, deve terminar com 5-6 no segundo tempo. E o time desanda a maionese, morre em campo, amarela, se acovarda, falha, individual e coletivamente. Uma vergonha o que aconteceu na Vila Belmiro ontem. Esses caras, eles não têm o direito de pegar os 7 jogos que eles construíram uma vantagem e transformar em nada, em pulverizar essa vantagem em 3 rodadas. Não se admite. Você não está falando que o Santos enfrentou o Manchester City, nem o Barcelona, nem o Real Madrid, com todo respeito ao Fortaleza, que teve hombridade e coragem em campo, mas não dá para entregar 3 gols dentro de casa do jeito que o Santos fez. Um time que briga para ser campeão, ou pelo menos brigava, já não sei nem se briga mais, com falhas individuais grotescas do seu Felipe Aguilar, o zagueiro, com falhas do seu Vitor Ferraz, lateral direito, que ainda teve a cara de pau de dizer que o time muito ofensivo é que causa esse tipo de situação, com o seu Jean Mota, que outro dia reclamou publicamente uma posição no time, e que quando tem a chance de marcar o gol, né, voltar às boas com o torcedor, com a comissão técnica, e resolver a parada, pega e chuta em cima do goleiro adversário. Sem contar os demais, né, que se acovardaram na partida, que deveriam ter ido para cima, ter resolvido o jogo, não, ficaram lá com medo do que... O Santos tem um problema psicológico gravíssimo. Para mim tá mais do que detectado. O problema não é 3 zagueiros, não é lateral, porque ontem jogou o lateral direito e ainda entrou o Alisson, o volante, para dar força na marcação ali, para resguardar o lateral direito, e o time do Fortaleza construiu todo o resultado praticamente em cima do lado direito, né? O problema não é tático, o problema é de postura.
É um problema de não se acovardar, de não se entregar, porque é muito fácil você meter goleada e depois, né, tocar o barco. Difícil é você sair da dificuldade, um time que não vira jogo, um time que perdeu ontem a oportunidade de ganhar, como não teve a capacidade de manter o resultado que tinha feito contra o Atlético Mineiro também na Copa do Brasil. Os senhores me perdoem o desabafo, mas eu achei que eu não ia conseguir falar tanto como eu falei ontem no vídeo, mas abriu uma semana em que você imaginava assim, ganha do Fortaleza, ganha da Chapecoense, ganha do Atlético Paranaense, vai para a última rodada do turno contra o Flamengo, quem sabe até especulando o empate para terminar campeão do turno e entrega de bandeja em 3 rodadas. Senhores, é um absurdo o que aconteceu na Vila Belmiro. Não dá para cobrar o presidente, acho que o técnico tem que ser cobrado sim, em parte pelo que aconteceu, mas principalmente os jogadores, porque o São Paulo no intervalo não falou assim, vão lá e deixem empatar o jogo, joguem de qualquer jeito. No segundo tempo faltou para os jogadores coragem para manter ou ampliar o resultado. Talvez tenha a falha do São Paulo tenha não sido identificar o que fazer para evitar quando saiu 3-1, né, para que o time mudasse de postura, porque no 3-1 a postura já estava aquela, né, já tinha sido aquela de derrota iminente ou de empate a qualquer momento. Talvez a falha dele tenha sido essa. E será a falha dele também se no próximo jogo, já que o Aguilar está convocado para a seleção colombiana, libera antes para o período de treinamento. Ele já não vai pegar o Atlético Paranaense, já deixa o rapaz em modo de espera, em stand-by, para a seleção colombiana e monta um outro time, porque ele não tem a menor condição psicológica de entrar em campo. Técnica eu nem comento, psicológica não tem nenhuma, porque ele caiu ontem na bola do terceiro gol, exatamente da mesma forma, ele tropeçou nas próprias pernas, como ele fez no lance do Alexandre Pato no clássico contra o São Paulo. Eu não gosto de fazer isso, não gosto de apontar o dedo para alguém e dizer assim, a culpa é sua, mas ele foi uma figura terrível dentro do time, como outros também foram. A culpa tem que ser repartida entre todos, mas até para preservar o rapaz, que é bom menino, é melhor tirar ele do time. Senhores, deixa eu apresentar aqui, dar voz aos nossos componentes do programa de hoje. Tá por aqui o Vitor de Andrade, o curioso do futebol, e o Bruno Rios, jornalista de A Tribuna. Primeiro você, Vitor, faça a sua análise desse jogo, que entra para a história como uma das atuações mais bizarras do Santos dentro da Vila Belmiro. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Bruno. Bom dia, Kelly. Bom dia, desculpa, a todos os nossos ouvintes. Nossa, complicado, né? Você vira o primeiro tempo com 3-0, com um jogo que parecia que estava tranquilo até demais. E o Santos poderia até ter feito mais ainda no primeiro tempo, teve chances, no início do segundo tempo teve um gol anulado, bem anulado, né? E o VAR quando foi acionado, foi bem acionado no jogo ontem, diga-se de passagem, para quem fica reclamando. O terceiro gol teria sido anulado se não tivesse o equipamento. Mas no segundo tempo o Santos teve um apagão, né? O mesmo apagão que o Fortaleza teve no início do jogo, o Santos teve no segundo tempo, só que com algumas situações, né? Um time que liderava, né? Mas no caso até aquele momento liderava a competição, não pode vacilar contra um time de meio de tabela, né? Por mais que se respeite o Fortaleza, que tem a sua história, tem a sua tradição, ganhando de 3-0 na Vila Belmiro, o Santos não pode empatar com um time desses, né? E assim, você falou muito bem, Alex, alguns erros. Eu achei que ontem foram mais erros individuais do que táticos, ou do que até coletivos, diga-se de passagem. O Santos não tomou gol de contra-ataque. O que falam muito é que o Santos se lança no ataque a torto e a direito, e aí toma os gols no contra-ataque. E nenhum dos três foram dessa forma. O primeiro foi num pênalti bizonho do Felipe Aguilar, porque a área estava toda congestionada. Mesmo que o Wellington Paulista passasse pelo Aguilar, tinha um monte. Ele ia se embolar com a bola porque tava tudo fechado. E o terceiro gol realmente é algo. O segundo gol tem uma falha, porque apesar do Vitor Ferraz não marcar lá no cruzamento, o Wellington Paulista entra no meio dos zagueiros como quer. É incrível. Os zagueiros ficam parados no lance e o Wellington Paulista se antecipa a eles e coloca a bola pro fundo das redes com uma facilidade incrível, né? Praticamente não, foi sem goleiro, né? Que o Everson já estava morto na jogada. E o terceiro gol, nem precisa falar, né? A escorregada do Felipe Aguilar, mais uma vez, acabou colocando o Santos, que poderia ter terminado mais uma rodada na liderança, agora
fica atrás do Flamengo nos critérios de desempate, só que um detalhe, né? O Flamengo jogou meia força lá no Ceará, né? Não foi 100% completo. Conseguiu um grande resultado contra o rival do Fortaleza, o Ceará, e assumiu a ponta da tabela. E como você falou, apesar do Santos ter tudo para fazer 6 pontos nos próximos 2 jogos, que é a Chapecoense fora e a Chapecoense tá no momento ruim, e pegar o Atlético Paranaense em casa, a última rodada é contra o Flamengo, mando do Flamengo, né? Até é um sábado 11 da manhã, né? Um horário bem estranho. Um horário maravilhoso. Sábado, domingo de manhã a gente tá acostumado a ter jogo, né? Agora sábado de manhã é a Premier League brasileira. Né? Aliás, os caras devem estar arrependidos, né? De ter colocado um jogo desse no horário bizarro. Até porque tem muita gente que trabalha ainda no sábado. Sim. Sábado até a hora do almoço, até 2 da tarde, né? Então vai complicar a questão do público. E aí eu vejo o Santos se complicar nessa questão de terminar o primeiro turno na liderança. Ainda continuo com a minha teoria que pelo menos G4 eu acho que é bem viável para o Santos, mas essa derrota, óbvio, dá para recuperar, dá, por exemplo, chegar lá no Maracanã e vencer o Flamengo. O futebol é assim, não dá pra gente ficar aí dando uma mandinar e falando exatamente o que vai acontecer, mas perder esses 2 pontos que o Santos perdeu pro Fortaleza em casa não dá para perdoar. Muito bem, deixa eu dar bom dia aqui pro meu amigo Bruno Rios. A pergunta é simples, Bruno Rios. Bom dia pra você. A vaca deitou? A baleia deitou, né? Que é quando o Baleão entrou no intervalo, todo enrolado em plástico por uma campanha de conscientização e não conseguia levantar ali no gramado, já tava o prenúncio de que alguma coisa dá errada. Não se mexe com o Baleão, gente. O Baleão tava tão deitado quanto o Felipe Aguilar no 3º gol. Coisa horrorosa. Agora, o que preocupa é que dos 7 primeiros colocados, só 2 times não ganharam do Fortaleza, Santos e Atlético Mineiro. Todos os outros ganharam. O Flamengo chegou a ganhar estando sem técnico do Fortaleza. Então, pra você ver como o resultado de ontem ele pesa na balança. É complicado realmente. Você não pode permitir um empate de 3-3, estando ganhando de 3-0, num time que era 14º colocado do Campeonato Brasileiro. E ainda com a produção que o Santos tinha no primeiro tempo. É absurdo. É um dos resultados mais bizarros. E pra quem é supersticioso, já teve gente lembrando ontem à noite. No último título do Santos teve um jogo desse, né? Bizarro. Que o Santos tá ganhando do Cruzeiro de 4-1 no Mineirão e tomou um empate. 4-4. Também já falaram que o Santos em 2004 perdeu do Palmeiras também. de 4-0. Cheio de coincidência, mas cheio vamos ver, de coincidência. Né? Mas vai ter torcedor infartando se o time continuar tendo esse monte de coincidências igual a 2004. O que me preocupou muito foi além da queda de produção no segundo tempo, esse sistema defensivo que parece que entra em colapso quando toma um gol e o time para e aí o sistema defensivo não dá conta e toma outro. Parece que não sabe o que faz da vida, né? Pô, ataca ou defendo, né? Fica essa dúvida. E aí não faz nenhum nem outro. Você vê que no lance que no lance que acabou originando o 3º gol do Fortaleza, tava tendo uma disputa de bola no meio campo, o Alisson, se não me engano, perdeu essa bola pra ir o Fortaleza ir pro ataque. Naquele momento que o Fortaleza foi pro ataque, no campo de defesa do Santos, tinha mais jogadores do Fortaleza do que do Santos. O Santos tinha a linha de 3 e tinha mais um da linha do meio campo pra frente. Aos 50 do segundo tempo, tá desse jeito? É isso que é complicado, porque não tava atacando com qualidade, mas também não tava defendendo. E pra deixar claro, o Fortaleza já poderia ter empatado antes. Numa falha clamorosa do Vitor Ferraz, que se não fosse o Lucas Veríssimo salvando, o 3-3 teria saído antes. Salvou também. Sim. Também teve, foram 2, né? Foram 2. Olha que ponto chegamos. E se tivesse mais 5 minutos, o Fortaleza virava o jogo. Pois é. O psicológico do Aliás, teve uma batida de cabeça na área que aí o juiz deu 1 minuto a mais, né? Iria até 50. Se não tivesse acontecido aquilo. E eu não vi o replay, não sei se vocês viram, porque eu tava lá no estádio. O Santos reclamou muito que na origem do 3º gol do Fortaleza, no ataque do Santos anterior, teve uma falta que o juiz não teria dado. É discutível o lance. É discutível o lance. Sinceramente, eu acho que eu daria falta. Fiquei tão revoltado que eu nem me liguei nisso. Sim. Tanto que quem reclamou muito desse lance foi o Marinho. O Marinho pressionou muito o árbitro. Mas dá pra reclamar? Você tá ganhando de 3-0, você toma um gol no último minuto que o teu zagueiro se está bacando todo dentro da área. Você vai reclamar de uma faltinha lá na entrada da área? Se você for pensar que se o Tinga não fizesse o gol, o juiz ainda daria pênalti pro Fortaleza, porque foi mão na bola do Aguilar?
É uma coletânea de fatos bizarros esse segundo tempo de Santos Fortaleza que eu na Vila Belmiro não tinha visto. Nunca vi. Eu acho que eu vou na Vila Belmiro há 20 anos. Eu nunca vi um negócio desse. A gente tava comentando aqui que nós já vimos ao contrário. A Portuguesa Santista empatar um 4-0. Português e Português, e vimos o Santos e Atlético Mineiro. Eu estava lá. Estava lá também, nesses dois jogos o Vitor também estava, que estava 4-0 pro Galo, 4-1 pro Galo. E aí o Santos empatou 4-4. empate. Ao contrário, eu acho que eu nunca vi. Tá ganhando de 3-0 e deixar empatar? Na Vila No Belmiro eu máximo não lembro. ganhando de 2-0 e perdendo 3-2 pro Grêmio Prudente. Mas 3-0 Eu lembro de mas assim, o São Caetano faz 2-0. Semifinal do Paulista 2004. O São Caetano faz 2-0 no Santos. O Santos vira pra 3-2 e toma um gol de empate no fim. Gol do Mineiro. É. E aí, aí Anacleto Campanella, o São Caetano mata, faz 4-0 e vai pra final no ano que é campeão. Então, uma coisa que eu queria deixar bem claro é assim, tudo bem que foi num jogo decisivo, mas por muito menos o Luiz Felipe perdeu a vaga de titular. Falei isso no vídeo ontem. Aliás, né? aliás, vai aqui já um recado antecipado para algum Espírito Santo de orelha que tá perguntando, mas você critica, eu já vou falar o seu nome, fica tranquilo aí. Você só não critica o treinador. Falei no vídeo ontem, assiste o vídeo de ontem. Eu tô perguntando pro treinador por que raios o tal do Aguilar é titular, errando todo o santo jogo, e o Luiz Felipe por muito menos saiu. Eu falo do treinador, sim. Só que eu não sou idiota, porque se não fosse o trabalho do treinador, esse time ia estar brigando lá embaixo. Não digo que pela zona de rebaixamento. Mas estaria lá em décimo. Só se o cara for muito estúpido. Só se o cara for muito estúpido pra dizer assim, olha, se o técnico do Santos fosse o Abel, o Dorival, o Mano, o time ia estar melhor. Não ia estar melhor. Jamais. Não ia estar melhor. Agora que o técnico tem culpa, tem. Agora eu quero que vocês, que são gênios da tática, me digam. Quando jogou com 3 zagueiros, o problema era que não tinha lateral. Aí puseram lateral, fizeram o que vocês queriam. E aí o que aconteceu com o lateral em campo? Fala aí, gênio, espertão. Pode completar, Então, Victor. não, é assim. E o Felipe Aguilar. É aquilo que a gente estava falando fora do ar. Eu acho que, taticamente, Felipe Aguilar não é um mau zagueiro. Se você Não, ele é bom, tira os lances que ele falha grotescamente individualmente, você vê, poxa, tá montadinha a defesa e tal. Só que são falhas assim que estão sendo cruciais pro Santos. O Santos perdeu, no mínimo, aí vamos colocar 1 ponto pro São... Vamos colocar que fosse empate, 1 ponto pro São Paulo e perdeu 2 pontos ontem nas falhas do zagueiro colombiano. Então, assim, E outra, tá perdendo a confiança. Sim. O que, por exemplo, lá no começo, lá quando ele falhou contra o Ituano, lembra aquele jogo lá mesmo assim? Nossa. Foi um jogo também horror. grotesco dele. Porque não é uma falha. Quando falha. Começa a falhar um atrás do outro, mas Negócio... depois ele Mas não se adianta recuperou. fazer 8 jogos maravilhosos e enterrar o time em 2. Mas ele tá em campo, em mais de um lance. Não é um lance de vez em quando, é 2, 3 dentro do mesmo jogo. O problema é que tá começando a ser seguido e tá na hora. Se não quer colocar o Luiz Felipe pela falha lá contra o Corinthians no Paulista, promove a estreia do Luan Pérez, então. Agora que tá treinando bem pra caramba. Então. Ele é bom jogador. Eu lembro dele, eu acompanhei um pouco da passagem dele no Bruges e ele é um bom jogador. Então tem o Jackson. O Poroso tem aqui. Tudo bem, você troca um estrangeiro por outro. Não ia ter o problema do número de estrangeiros sendo relacionados. Porque o Poroso é um fenômeno. Ele eu... já é da seleção principal, sem estrear no profissional do Santos. Aqui ele nunca joga. E todo Tudo bem mundo... que a seleção equatoriana tem um problema sério na questão defensiva. Sim. Então eles estão testando justamente para dar estão pensando lá na frente. Vamos colocar o cara novo pra já testar na seleção principal e lá na frente a gente ter o retorno. Mas assim, eu acho que tem que testar. Tem que começar a levar ele pros jogos, porque... Sim. Não, assim, hoje com o Felipe Aguilar não dá. Não dá, infelizmente. Você não sabe... Tira o rapaz. Você não sabe... Tira pra preservar. Você não sabe quando ele vai escorregar. Quando ele vai cometer um pênalti assim que... Na boa, não é necessário. Então, você fica... Viu como ele fez o pênalti? O cara tá vindo de frente pra ele. Pô, ataca o cara. Entendeu? Ataca de frente. Ele dá aquela dobrada de joelho de ladinho que o Vitor Ferraz é mestre em fazer isso. Aquela, tipo joelhada Rogério Ceni. Isso, dá aquela joelhada de lado. Eu me pergunto, qual é a função disso dentro de campo, Não, senhor? nenhuma, porque o jogador do Fortaleza não tava indo para o gol, né? E a defesa... Tava montada. A área tava toda cercada. cheia de gente. Não dava pro cara sair limpando todo mundo. Só se ele fosse o Pelé. Aí ia fazer um golaço. Ou o Michael do Goiás ontem. Que... Também saiu driblando meio a defesa do Inter na pequena área.
É complicado. É difícil. Então, precisa, e o juiz não viu o pênalti, precisa impressionante. resolver. Eu a 40 metros consegui ver o pênalti. O juiz tá ali na cara e ele não viu o pênalti, precisou do VAR. Pô, é que nem o gol do Sacha. O Bandeira tá. O VAR Deus. virou muleta. Virou muleta. Eu tô achando que não precisa mais de juiz nem de bandeira. Porque os já caras gasta levantam, menos. o cara na dúvida ele já levanta e fala, tudo bem, qualquer coisa o VAR me salva. Esse é o problema. Entendeu? Não é que nem na Premier League, por exemplo, que o jogo anda. Aqui, deu problema, chama o VAR. Então chama 10 vezes o VAR por jogo. Não é pra isso, né? Senhores, deixa eu começar a registrar as participações aqui do ouvinte, que eu quero ser democrático e dar voz a todos aqui. Vocês têm o direito de falar o que entendem, eu tenho o direito de concordar ou não, tá certo? O Adilson Batista de Oliveira, bom dia. Será que acabou o amor pelo Balon? Já a terceira vez que jogador sai falando do São Paulo. Primeiro foi o Jean Mota contra o São Paulo, depois o Veríssimo contra o Cruzeiro e ontem foi o Vitor Ferraz. Se for isso que está acontecendo, é hora do senhor Renato, do senhor Paulo Autori tomarem alguma atitude. Não se pode estragar um trabalho que vinha tão bem. Aí é que tá, nós temos o hábito muito ruim aqui no Brasil de quando o projeto está naufragando, a gente manda um embora, que é o técnico, para fazer o gosto do jogador mimado, né? Que quer churrasquinho, que quer menos treino, que não quer concentrar, né? Que não quer ser cobrado, que não quer trabalhar pesado, que não quer ter obrigação de marcar. É por isso, viu, o gênio? É por isso que os caras querem o Abelão. É por isso que eles querem o Dorival. É por isso que eles querem o Levir. Boa praça, que o Santos perdia. Ele estava sentado na porta do Parque Balneário no outro dia, de óculos de sol, com perna cruzada, no celular, rindo de tudo e de todos. É isso que os caras querem. Eles não querem quem queira trabalhar. Eles querem alguém que dê vida mansa para eles. Não estou dizendo que é exatamente esses jogadores e que não é o caso do Santos. O problema é conceitual do futebol brasileiro. Vocês viram o segundo gol do Flamengo ontem? Que jogada maravilhosa. O Flamengo com o Abel Braga não fazia uma jogada dessas. E com o Jorge Jesus faz. Então, assim, o problema não é o treinador. Se não fosse o Jorge Jesus, o Flamengo não ia estar virtualmente classificado para a semifinal da Copa Libertadores e não ia ser líder do Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? Porque há no futebol pessoas inteligentes que já sacaram que os nossos treinadores, salvo raríssimas exceções, estão anos-luz atrás do que é praticado no mundo. O próprio primeiro gol do Santos ontem. Que foi uma jogada trabalhada. Bela jogada trabalhada. E que o Marinho mesmo falou que foi ensaiada no treino. Então, né? Tá na hora de... É o seguinte, não tá dando, reclamou... a porta da rua é serventia de casa, vai procurar o teu caminho, encosta, como fizeram com o Brian Ruiz. Hoje um amigo me mandou uma mensagem no WhatsApp de manhã, falou assim, não é possível que o Brian Ruiz seja pior que o Jean Mota. Eu falei, não sei se é, mas o problema é que ele não quer nada com nada. Ele não quer nada com nada, vai botar o Brian Ruiz pra fazer o quê? Ele não quer nada com a vida. É a mesma coisa do Cueva, que o Sampaoli pediu. O Cueva e o Uribe são pedidos do Sampaoli. Ele apostou nos caras. Ele tem que fazer jogar, como o Cuca não fez lá o Felipe Cardoso. Técnico também erra. Então tem que dar um jeito de fazer os caras jogarem. É simples, né? O Silas Andrade. Bom dia e bom programa. Hoje estou pé da vida. Que segunda horrível. Ou que segundo tempo horrível. Também vale. E que segundo horrível também, né? E o Felipe Aguilar não tem condições de jogar no Peixão. Até que não, né? Só é um solzinho hoje, não dá pra reclamar, não. Só faltava tá chovendo, né? Depois do fim de semana aí, terrível de frio. O Denis Crispim concorda com a Dilson, o Arnaldo Ribeiro, esse time amarelou, nem eles estavam acreditando o que estava acontecendo, liderando o campeonato. O Rafael Ribeiro, não tem como esse elenco ser campeão, pipoca muito. Para ser campeão não pode vacilar tantas vezes, Santista nasce iludido. O Felipe Castro dos Santos. Só sabe o que ele falou? É aquilo que eu e o Bruno, a gente conversou na semana retrasada. Sobre faltar o cara do Santos. O cara que, quando a situação tá difícil... A gente até brincou, falou aqui do Robinho, né? Que seria essa... O cara aí quando eu falo do Ricardo Oliveira, os caras me chamam de viúva do Pastor. O jogador que, às vezes, quando tá complicada a situação, ele vai botar a bola debaixo do braço e vai resolver. E aí o Pérez tentou trazer de volta depois de ter deixado ir embora. Né? E o São Paulo queria. Ser bem ou mal, o Palmeiras nem tanto, mas o Flamengo e o São Paulo tem esse jogador. Os dois clubes têm esse jogador. O Flamengo tem mais de um, né? Então, e o São Paulo hoje também tem. Sim. Um que joga quando quer, mas quando quer, que é o Alexandre Pato, contra o Santos foi tudo bem com as falhas do Felipe Aguilar, mas ele resolveu jogar naquele dia e resolveu o jogo. E você tem agora o Daniel Alves que quando precisar vai resolver. Nem sempre. Nem sempre, mas você pode contar, né? É. O Flamengo tem vários, o Santos não tem. O Felipe Castro dos Santos. Quem queria o Vitor Ferraz como titular, tá na cara que o São Paulo coloca 3 zagueiros porque ele é fraco na marcação.
O Silas Andrade, sejamos realistas, 33 de 45, acabou o ano. Calma aí que nós vamos voltar lá, que atualizou aqui, peraí. Também não adianta achar que é terra arrasada. Né? Que a torcida também vai muito pro extremo. Aqui, normal. de 9 pontos fazer um é complicado. Claro né? que é complicado. Ó, o Rafael Ribeiro, Ferraz, Jamota, Aguilar fora. Sanches tem que pegar a Z. O Sérgio Araújo Assis, pois é, Alex, até agora seu amado técnico só coleciona goleadas. Uma vergonha como a de ontem em 3 eliminações, sendo para um time amador. Pior que agora não dá nem para falar que é líder, não é mesmo? E quando ganha é o técnico, quando perde são os jogadores. Ô Sérgio, você me desculpa a franqueza. Eu vou repetir aqui para você. Se não fosse o trabalho do Sampaoli, pega o primeiro tempo do jogo de ontem. Quando foi que você viu o primeiro tempo? O Dorival, é verdade, algumas vezes conseguiu fazer isso. Só que ele tinha um time muito melhor do que esse. E muito mais rápido. Não me venha dizer que o material humano de linha de frente que o São Paulo tem é melhor do que o que tinha o Dorival. O Dorival tinha Marquinhos Gabriel, Lucas Lima em boa fase, Ricardo Oliveira, Geovânio, Gabigol. Você tá de brincadeira, você vai querer comparar elenco de um com o outro, né? Então assim, só tá nessa condição... quase foi para a final do Campeonato Paulista porque tem um trabalho diferente. Se fosse qualquer outro, esse time não ia ter chegado na semifinal do Campeonato Paulista, tinha caído antes na Copa do Brasil e não ia estar nessa condição no Campeonato Brasileiro. Então não é questão de ser amado técnico. Não é que eu não levo para esse lado. O Santos, para mim, em primeiro lugar. O técnico, os jogadores, eles são passíveis de crítica. Como o São Paulo errou quando colocou o Pará, como ele erra. Eu tô fazendo crítica, tá gostando? Eu tô fazendo crítica. Quando ele insiste com o Aguilar, ele talvez na concepção de alguns, e eu posso concordar, não deveria ter tirado o Carlos Sanches do time, e por aí vai. Agora, dizer que o problema do Santos é o técnico e não os jogadores, meu Deus do céu. Pô, que futebol que a gente tá assistindo, gente? Para com isso. Né? O São Paulo tá tendo problema de corrigir falhas da equipe durante o jogo. Sim. E às vezes não consegue. Crítica que eu fiz a ele também. Ele não tá conseguindo. Se o time não reage, é culpa dele. É claro que é culpa dele. Ele tem que dar um jeito de fazer o time reagir. Acho que ontem ele demorou para colocar o Sanches. Demorou muito para colocar o Sanches. Porque já tava na cara que o time no segundo tempo não tava no mesmo pique. Não tava. E aí você tem o que quando trata melhor a bola. Quando assim, tomou o primeiro gol, o que era para ter feito? Já troca. Rodava ali, né? Já troca. Mas não, esperou tomar o segundo. Pois é. Do outro lado tem um time e também tem um treinador. Ele enxerga o que está acontecendo no jogo. Tem alguns que não enxergam, mas tem outros que enxergam. E pro Fortaleza tava perdido. Então. Vambora, vamos pra cima. Lógico. Até aí. O jogo contra o Cruzeiro é atípico porque teve um jogador expulso com menos de 4 minutos. Mas contra o São Paulo, a gente teve o Cuca, o Santos teve o Cuca no ano passado. E quando o Cuca... Depois, no fim, ele largou um pouco. Mas quando o Cuca assumiu, o Santos deu um salto de qualidade naquele momento. E todo mundo elogiou o trabalho dele. E ele realmente mexeu. Então, poxa, até acho que o São Paulo é melhor que o Cuca. Mas o Cuca é um bom treinador. Aliás, eu achei... Já que estavam falando das declarações do Vitor Ferraz, realmente... você lembra antes dos clássicos contra o São Paulo, como o Vitor Ferraz se derreteu em elogios ao Cuca? Sim. Né? Esquisito, né? Então, mas assim... Mas enfim... Foi um treinador que enxergou o que poderia fazer, mudou, e o São Paulo não conseguiu travar isso. Às vezes acontece. Agora, tem 2 jogos aí que eu acho que o Santos pode ganhar. Tanto o Chapecoense fora o Atlético Paranaense em casa, ele corrigir as falhas e fazer esses 6 pontos para depois definir. O problema é chegar a pegar o Flamengo e toma uma traulitada como tomou várias vezes contra times desses que lá de fora de casa. Sim. O Flamengo vai lotar o Maracanã nesse dia. Mesmo esse jogo tá com cara de final. Sim. A torcida do Flamengo vai... E aí vai vir babando o nosso Gabigol, o nosso Bruno Henrique, né? Que, aliás, alguns falam, não, olha, o Santos bobeou de deixar embora. Como assim, cara pálida? Para de brincadeira comigo. O Gabigol foi ganhar 1 milhão e tanto por mês. Se ele tivesse o mínimo de amor pelo Santos, ele ia virar para a Inter de Milão e falava assim, acerta com o Santos lá que eu continuo ganhando. Ele foi atrás do dinheiro. O Santos não tem como pagar isso aí para ele. Mas olha, podia economizar com A, B, C ou D. Mas ele tinha que ter dado um passo no sentido de, olha, como eu amo o Santos, como eu tenho foto de criancinha com a camisa do Santos, como 200 mil por mês me é suficiente para encher o carrinho do supermercado, eu fecho com o Santos, não vou pro Flamengo. Na primeira oportunidade que teve, o amor do Gabriel pelo Santos foi pelo ralo. É por isso que eu não acredito muito nessa coisa. E o Bruno Henrique é um ingrato. É um ingrato, um sujeito ingrato, que ficou aleijado pro futebol durante 1 ano
incapacitado pro futebol durante um ano. O Santos gastou especialista com ele nos Estados Unidos, na Europa, porque ele quase ficou cego do olho. Quando voltou, não voltou jogando nada. E a primeira oportunidade que ele tem, ele faz corpo mole pra vazar. Ou seja, o conceito de gratidão que essa gente tem é zero. Aliás, pode ser feliz longe do Santos. Esse tipo de gente pode passar longe da Vila Belmiro. Agora, também isso também não tira a má gestão do Santos, que não soube trabalhar bem com o dinheiro que seja do Bruno Henrique. Aliás, mais ou menos, pelo menos o valor contratou o Cueva, e olha como é que Tem tá. que pagar, né? O dinheiro do Jorge, né? E o pior é não ter fechado direito o acordo pro jogador que vinha de compensação pro Santos. O Jean Lucas. O Jean Lucas foi embora e o Santos aí tá sem jogador Ficou essa ponta solta. E ficou aí com prejuízo. Eu sei, Alex, você vai daqui a pouco pro Twitter, mas é só pra não perder o fio da meada do 3x0, a gente tinha falado, nunca tinha visto. O Efigênio Filho lembra que o 5x4 do Flamengo tava 3x0. Mas aquele é quase um hors concours, né? Aquele jogo não conta. Tudo bem, mas aquele jogo assim, foi o Ronaldinho Gaúcho jogando e o aquilo, Neymar parecendo os melhores momentos, o Neymar também. Ontem foi o Wellington Paulista fazendo. Guardado as devidas proporções, né? É o nível. Era tipo quando o Santos e Botafogo, o Santos e Palmeiras jogavam na década de 60. Foi um jogo daquele estilo, sim, com jogadores assim, acho que não no mesmo nível, mas mais próximos daquilo que foi quem viu nos anos 60. Senhores, eu vou dar só uma corrida aqui com as mensagens do Facebook para depois a gente entrar no segundo bloco nas do Twitter. Na live nós estamos aí congeladinho, mas tá rolando, os senhores estão acompanhando aí. Depois que salvar a live fica tudo bonitinho. Tá bom? Só a mensagem. Ainda bem que nós não estamos em nenhuma pose assim terrível, né? Estamos congeladinho, é coisa do Facebook, isso não tem problema. O Giovanni Mota, bom dia a todos. Eu não entendi, Giovanni, eu não pegou nenhum, não entendi a tua outra mensagem aqui, Giovanni, desculpa. O Rafael Ribeiro, estava 3x0, levou o primeiro gol, sabia que estava empatado. Ou até perdido, como você fala, a maioria sabe. O time, quando leva um gol, parece que o mundo acaba e tudo vira um Deus nos acuda. O Aristides Macrax, bom dia, Alex e a equipe. Já previ essas falhas. Sampaoli é um tremendo técnico, mas tem que aprender a jogar fechadinho também. Umas aulas com o Carille iria bem. Meu Deus do céu, Aristides, pelo amor de Deus. Felipe Aguilar, eu cantei a bola na derrota passada. Ele não está bem. Acho que o Luiz Felipe é cascudo, rápido e se dá melhor com o Lucas Veríssimo ou Gustavo Henrique. Sugestão, Lucas Veríssimo na lateral direita, Gustavo Henrique e Luiz Felipe como zagueiro, Jorge na lateral esquerda. Tá vendo? O pessoal já até quer os 3 zagueiros de volta. O Silas Andrade, vamos ser realistas. O time morreu ontem. Vamos ficar uns 5, 8 pontos atrás do segundo colocado. O Edson Luiz Antônio, time amarelão, time sem alma, time que não tem vergonha. Esse time não merece ser campeão. Bom dia. Na live com a gente também o nosso companheiro Anderson Firmino. O Rafael Ribeiro ainda. A única semelhança com 2004 é o escudo que é igual. O Silas Andrade, contra o Goiás, acho que uma vez na Vila 4x4 ou 3x3. O Rafael Ribeiro, fala o que disse antes. Você não concordou ou não entendeu? Não sei. O Sampaoli não treina o time defensivamente. Só quer saber de atacar, não tem equilíbrio. Também acho que o Santos não sabe se defender. Mas ele disse na coletiva ontem que quando tomou os gols, o time estava todo montado com 7 na defesa. E se você pegar os lances, o time estava todo montado com 7 na defesa, quando tomou o terceiro gol. É que o Aguilar escorregou. Aí o cara não quer que eu diga que foi uma falha individual, que a culpa não é do técnico. Ou que a culpa é do técnico. O Giovanni, eu não dormi ontem. Eu dormi. Eu acordo 6h30 todo dia, não perco mais sono por causa de time de futebol. O Anderson Firmino. Eu estava em Eurico Mursa, não estava na Vila ontem, mas é incompreensível o Aguilar continuar como titular. Pois é, rapaz. O que mais? Será que dá tempo, Kelly? Eu sei que eu estou atrasadaço aqui. Peraí, vamos ver. Nosso companheiro Alexandre Fernandes também está na live com a gente. O Aristides ainda... Eu procuro não ficar irritado com as derrotas, mas a de ontem foi de doer. Temos a semana toda para observar falhas. Sei das limitações da equipe, no entanto dá para observar a qualidade de cada atleta. Fiquei desconfiado com o Felipe Aguilar quando não foi convocado dentre os atletas da Colômbia. O Jackson Poroso foi, que o Jackson o Poroso é equatoriano. Acho que o histórico desse atleta tem situações temerárias, mas e outra coisa, ele foi convocado agora para a seleção. O Giovanni Mota, eu tô com medo do Santos não ir para a Libertadores. O Rafael Ribeiro, o time foi vaiado ontem, os caras da mídia acham que não tem pressão no Santos, pois foi eliminado e não teve cobrança, mas esses caras nem acompanham o clube, não foi vaiado porque víamos o que o time estava evoluindo, mas ontem foi diferente, porque o time está cada vez pior, entregando sempre. O Felipe Borges, bom dia, Alex e companheiros da mesa, aqui deixo a minha mensagem,
Quem veste a braçadeira de capitão do Santos, no mínimo, tem que ser vencedor. Além disso, deve ter a mentalidade de campeão. Vanderlei e Vitor Ferraz, os últimos capitães do clube, não ganharam nada na carreira. Faixa é para quem tem predisposição de bater no peito e chamar a responsabilidade. Vitor Ferraz, ano que vem, deve sair do Santos. Não tem clima com parte da torcida. Foi insultado na saída de campo e o que irrita de verdade não é só o jogo dele, e sim a mentalidade. Sua declaração após o jogo foi lá deplorável, cheira a fracassos. O Anderson Firmino, os últimos resultados não invalidam a importância do trabalho do Sampaoli. Caminhamos da euforia à depressão. Muito facilmente, não é assim que se funciona. Acho que as coisas vão se acertar de novo. Rafael Ribeiro ainda. Santos só é campeão com base. Sobe os melhores. Lucas Lourenço, Poroso, Ceará. E manda os resquícios da geração do quase embora. Ele cita aqui também o Marcos Leonardo. Tô acabando, que ele já vai. O Felipe Castro. O Sampaoli tirou o Vanderlei para colocar o Everson. Como explica isso? Eu acho que o Everson não teve culpa nos gols ontem. O Silas Andrade. Não vou ficar nervoso, mas Aguilar não pode jogar mais no Santos. Fraco. Poderia ganhar, mas depois de ontem não vejo condições do elenco ganhar as próximas partidas, 2 partidas. E o Arnaldo Ribeiro, Veríssimo, é o melhorzinho nessa defesa. 11h39, vamos para o intervalo. Voltamos em 2 minutos. Até já. Nova FM 87.9. Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM 87.9. Disponível para iOS e Android. Nova FM. Apoio. O noticiário da Baixada Santista está em destaque na Nova FM. Manhã de notícias. Informações de toda a região. Estradas, utilidade pública e entrevistas. Destaques do Brasil que mexem com o seu dia a dia. Manhã de notícias. Jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Olá, pessoal. Aqui é o pastor Nilton Lobato e eu estou aqui para te convidar para o Culto da Vitória, que acontece toda quinta-feira, às 20 horas, na Igreja Batista Peniel, Avenida Martins Fontes, 781, atrás da Fábrica de Vidro. Você é o nosso convidado especial. Te aguardo. Nova FM, de olho no meio ambiente. O remédio vencido, ao ser descartado no lixo comum, é enviado a aterros sanitários ou lixões. E além de correr o risco de ser consumido por crianças, o produto se transforma no chorume, que penetra no solo e contamina os lençóis freáticos. Já quando o medicamento é jogado no vaso sanitário, se transforma em uma mancha tóxica que atinge a rede de esgoto e, através do tratamento para virar água potável, volta ao consumo humano. Assim, a melhor forma de se livrar daquele remédio vencido ou que não vai mais ser utilizado é levando-os ao posto de coleta mais próximo. Faça você a diferença. Você está ouvindo a Nova FM. De segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, na Nova FM. Face a face com Deus. Música, prestação de serviço, informação e a sua participação. Nova FM, a rádio que você adora. 11h41, de volta com o Esporte em Destaque desta segunda-feira. O Efigênio Filho lembra aqui, Lorde, nos anos 90, o zagueiro Narciso tinha atuações, estou no Twitter agora, na área, parecida com as do Aguilar, por ter habilidade. Luxemburgo colocou de volante. Não seria a solução? Sinceramente, o Efigênio, com os volantes que o Santos tem hoje, a solução para o Aguilar é ser titular do banco de reservas. O Alessandro Goya, bom dia. Todos os resultados ruins foram em função de erros individuais do Aguilar. No outro dia foi o Gustavo Henrique. E algo que é perceptível quando tomamos um gol. O time sente demais. Para piorar, a declaração dos jogadores na saída de campo. Uma vergonha. O nosso companheiro Danilo Ivo, jornalista, um cara extremamente inteligente, manda aqui, ó. Passa por escalação também. Sanches fora do time, não há justificativa. Se era para entrar Alisson, que também não funcionou, o Evandro poderia ficar de fora. Mas obviamente um salto Vitória Secret passeou por Santos ontem. Acho também que a torcida tem que ter calma. O Luiz Eduardo Cacheta. Bom dia, Alex e comunidade santista full pistola. Os caras imploram para jogar na Vila. Não é o local que faz o time jogar bem ou mal. É a falta de caráter, que nesse elenco é igual a zero. Ainda tem muita maçã podre no Santos, a começar pelo capitão e sua aura derrotista. Enfim, tem umas conversas internas aqui, ó. O Efigênio, até outro dia era a melhor defesa com 6 gols em 3 jogos. Tomou 6 gols. O Henrique, Evandro estava jogando muito bem, fazendo as triangulações certinho. O Sanches não faria diferente.
Tem umas conversas internas aqui, ó. O Fábio Ferreira. Bom dia, Alex. Não temos jogadores capazes de erguer a equipe em situações adversas. O técnico demonstra fraqueza de espírito nos momentos difíceis. Em 2004 tínhamos Elano, Ricardinho, Robinho, Basílio, Paulo César, jogadores vencedores. Hoje não temos caras assim. Aliás, eu acho que não é só o Santos. Eu acho que desde então, a cada ano que passa, jogador é tão paparicado, cada vez vive numa bolha cada vez maior, que esses caras não passam dificuldade assim, como eles passam dificuldade porque muitos vêm de família humilde e tal, mas logo eles entram num circuito e quando eles viram profissionais, o cara parece que esquece a dificuldade que enfrentou na vida. Então o cara não sabe, ele é tão levado a ser um grande jogador e tal, um jogador de time de Série A, que ele não consegue, né, sair das dificuldades. Enfim, é por isso que tem tanto técnico que usa as técnicas aí os estilos de motivação e tal, e que funciona durante um período, depois nem sempre. O Danilo Ivo diz aqui, ó, contra o Botafogo, esses mesmos jogadores foram diagnosticados por terem postura de um time campeão. Ontem já foram descartados, mesmo com a pontuação líder. Rodada que vem tem clássico no Maracanã e o Santos pega a Chape. Tem isso. Tem o fato de que o Flamengo e o Palmeiras vão se enfrentar. Mas enfim. O Diego Henrique, programa matando a pau e dando a letra sobre o Santos. Quem conseguir ouvir e ficar indignado também. Obrigado, Diego. Enfim, o pessoal está trocando muita ideia aqui a respeito entre si no Twitter também. O Efigênio aqui, a mensagem que o Bruno já leu, né, dos 5-4 para o Flamengo, lembrou de um 4-4 com o Goiás em 74, com o Pelé em campo. Enfim, muita coisa aqui. Ele lembra, o Fábio Ferreira, do jogo de 2001 com a Matonense, estava 4-0 para o Santos, a Matonense empatou, mas o Santos fez o 5º gol, no final quase matou todo mundo de raiva. Ô Bruno e Vitor, esse jogo da próxima rodada, Palmeiras e Flamengo, o que a gente faz? Torce para empatar? Torce para o Palmeiras ganhar? Se torcer para empatar é um ótimo resultado. O melhor resultado para o Santos é um empate, mas depois da vitória do Palmeiras. Mas é no Rio, né? Maracanã. E não Domingo, tem data, 16 horas. A semifinal da Libertadores não é na sequência, não. Vai ter um tempo. Não, é outubro. Só em outubro. 2 de outubro. Então, em tese, Flamengo e Palmeiras, depois de resolverem as suas vidas na Libertadores, podem entrar com força máxima. Um mês no final de semana. Sem divisão com outro campeonato, porque os dois já estão fora da Copa do Brasil. Então é complicado. O ideal pro Santos é um empate nesse jogo. O Santos já joga sábado à noite. Então o Santos, em tese, faz a parte dele e fica sentado comendo pipoca. Quem é o técnico da Chapecoense? Quem que é o técnico da Chapecoense? É o Ney Franco? É o Ney Franco, se eu não me engano. Você sabe o Ney Franco tá no Goiás. É verdade. O Ney Franco saiu da Chapecoense para ir pro Goiás. Você sabe que eu fico imaginando? O técnico da Chapecoense, ele vai pegar esse jogo, é que ele joga hoje contra o Botafogo, né? Assim, em tese. Nossa, é o Emerson Cris, que era zagueiro. Ele ainda tá de técnico, tipo, interino há 3 semanas já. O cara vai jogar hoje contra o Botafogo, independentemente do resultado que ele vá ter, ele vai chegar no jogo no final de semana e falar pros caras assim, ó, nós estamos em casa, nós temos que sair da zona de rebaixamento e o time dos caras está em dúvida. Eles vão entrar em campo mais pressionados do que a gente. E o cara vai usar isso. Vai ser um jogo de psicológico, não é um jogo de tática, de 3 zagueiros, de lateral, nada disso. Vai ser um jogo de psicológico. E aí a gente tem que ver se o São Paulo vai ter coragem de mexer no time e identificar que alguns jogadores psicologicamente não têm condição de entrar em campo, né? E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Aliás, aproveitando, falando Chapecoense, que vergonha a diretoria da Chape fez com o Alan Ruschel, viu? Ver que não vai aproveitar o jogador, tudo bem, eu acho que é do futebol, mas o jeito que fizeram com ele, tipo, praticamente tirando o material de trabalho do Alan Ruschel do armário e jogando assim, ó, você tá fora, por um cara que passou o que passou, eu acho que a diretoria do Chapecoense tinha que ter feito de uma forma diferente. Eu não tô falando que ele tem que ter vaga no elenco, não é isso, ele é profissional e também a Chapecoense tem que pensar naquilo que é melhor pra ela, é óbvio. Mas fala com carinho que ele tá se despedindo do clube e tudo, por tudo que ele passou, né? É um sobrevivente de uma tragédia, né? E ainda voltou a jogar eu não vou dizer em alto nível, sim, ele não é um grande jogador, mas ele voltou a jogar profissionalmente. Então eu acho que poderiam ter tratado essa saída dele da Chapecoense de outra forma. Só dar esse toque. E ele foi emprestado pro Goiás até o final da temporada. E o Santos vai com 2 desfalques, né?
Jorge e Marinho, terceiro cartão amarelo. Pô, os melhores do jogo de ontem. Para de dar notícia ruim, Bruno Rios. O cartão, o do Marinho até dá pra... Era o mais aceitável, porque se você for ver, é muito importante ter um Marinho livre para poder jogar. Exatamente, que vão ter 4, 5, 6, daqui a pouco tá todo mundo, até o Pérez convocado. O Derlis não vai estar. E o Marinho fez aquilo que a gente às vezes, quando já tava 3-2, né? Ele mata a jogada no meio de campo, num que poderia ser um lance de perigo. Ele ajudou muito na marcação. Ajudou. E agora o cartão do Jorge no final. Porque o Jorge já não ia jogar dia 8 contra o Atlético por estar na seleção brasileira. Em tese, forçar o terceiro cartão contra a sorte Chape, é que né? tem o Felipe Jonathan que vai bem. Que tá né? bem. E pro ataque, você tem o Derlis que Tem pode ir Derlis, nesse jogo, claro. aí depois troca com o Marinho, né? Mas enfim, eu quero ver a escalação da defesa. Você quer saber do lateral isso que eu direito, quero é saber. isso? Sinceramente, eu sei que... Vamos apostar no Pará agora? Ué, não trouxe o Pará? Então, ele em tese defende melhor que o Vitor Ferraz. Se o problema é Ou segurar... vamos de 3 zagueiros de novo? Ai. Qual era o time que ia jogar contra o Cruzeiro? Eram 3 zagueiros, era o Jorge, era o Evandro no meio e o Sanches fazendo a ala direita. Eram 3-4-3, assim, Veríssimo, Aguilar e Gustavo Henrique, aí o Sanches na direita, no meio o Pituca e o Evandro, e o Jorge na esquerda, não era isso? Sim. E aí na frente eram 3-4-3. 3-4-3. Talvez ele refaça isso, né, contra a Chapecoense. A diferença é que a gente Mas não pode o Aguilar analisar... sai do time assim? então, põe o Lucas Veríssimo. O Luiz Felipe. Gustavo perdão, Henrique, Lucas e Luiz Ou Felipe. Ou vai manter o Alisson, não sei. Porque esse time que entrou em campo contra o Cruzeiro, a gente não tem como analisar, porque Não foi tem. expulso, né? O que deu pra ver em desmontou por 57 segundos até a falta é que o lance do gol da expulsão nasceu ali no lado direito. O bendito lado direito do Santos. Aí a gente tem que escolher, porque ou vai o Pará de lateral direito e continua no 4-4-2, ou você põe os 3 zagueiros de novo e vê se vai funcionar com o Sanches fazendo a ala e o Evandro em campo de novo, porque o Evandro não foi mal no jogo. Não, o Evandro Ele não tava foi bem no mal. jogo. Eu ainda acho que o estilo do Evandro, não sei se casa muito com esse time, mas ontem não tem o que falar do Evandro. Não tem. O Evandro fez bem o papel dele, muito bem. Acima do que eu esperava. Agora a questão de jogar com 3 zagueiros... Ele podia ter se consagrado, né? Porque o gol que ele perdeu na cara, ele tava de frente, ele deu né? um bico na bola, que pelo amor de Deus, né? Agora a questão é, pode jogar com 3 zagueiros sábado? Pode. Quais são os 3 zagueiros? Esse é o problema, se for tentar o Aguilar de novo... Aí vamos lá, aí põe o rapaz. Se ele for bem, ele não fez mais que obrigação, se redimiu. Se ele for mal de novo, aí como é que eu vou defender o técnico? Quando ele merece ser defendido. Se ele colocar o Aguilar de novo, ele enterrar o time outra vez, tem Não coisa tem na vida que defesa. você não vai correr o risco. Por exemplo, você passa numa rua que você é assaltado. Sim. Você vai continuar passando lá? Você é assaltado uma vez, 2, 3. Você vai continuar passando lá toda hora? Não. Você vai mudar o teu itinerário, o teu trajeto. Óbvio. O cara falhou inúmeras vezes. Você vai insistir com ele pra quê? É a mesma coisa. Você pode ser que não seja assaltado naquele dia. Vai ver que o ladrão tá dormindo, tá de férias em Bariloche, qualquer coisa. Mas se o ladrão tiver na ativa e você for correr o risco, ele vai te assaltar de novo. Vai. Então pra que vai arriscar com o rapaz? Não precisa. Não precisa. Crítica ao treinador. Eu não passo o pano no treinador. Tô aqui criticando ele, para vocês que reclamam. O Cristiano Fernandes, não dá para tirar a culpa do técnico também. Esse negócio de amor pelo balão já era. Manda toda hora o time pro ataque. Fica fazendo gesto até pros zagueiros irem pro ataque pra quê? 3-0, deixa os caras virem e mata o jogo no contra-ataque. Mas não, toma 1, 2 e ainda toma outro. Então, Cristiano, mas é que ontem, eu repito, o São Paulo falou na coletiva e pega o terceiro gol. O time estava todo montado na defesa. Ele não estava aberto, não estava exposto. Os gols do Santos não Fortaleza tomou não gol de foram... contra-ataque, tomou gol pela postura covarde e tática mal resolvida do time naquele momento. E pelo erro individual. Mas eu concordo com você. O lance do Cruzeiro, o Santos não tinha que estar com 1 minuto e meio com todo mundo dentro da área do Cruzeiro e o Gustavo Henrique sozinho lá atrás. Tem razão isso. O time não precisa jogar. É legal ser ofensivo, mas é preciso ter um certo equilíbrio. Mas essa é a essência do São Paulo. Sim, mas eu acho que ele também pode rever conceito. Do Sim, mesmo jeito que a sim. gente cobra, por exemplo... Que o Fernando Diniz faça isso. Isso, que o Luxemburgo fosse fazer um curso com o Guardiola, não era demérito nenhum, ainda mais um cara capacitado, ele está fazendo um bom trabalho no Vasco.
Não é vergonha para ninguém. Não é vergonha para o São Paulo admitir que, eventualmente, talvez ele tenha que dar uma segurada no time. O Márcio Greg Chaski diz aqui, ontem meu filho de 10 anos começou entrando em campo com o Marinho e terminou saindo no meio da torcida xingando o Ferraz. Tadinho. O Lucas mandou aqui, olha, nem viu o vídeo. Assiste lá, ô Lucas. Assiste um pouquinho lá, pô. Ajuda na visualização lá. Mas faz sentido tudo só pela última frase. O time sabe jogar no esquema do Sampa. O problema é que são uns amebas e que em qualquer pressãozinha cedem igual tomando charme da Evelyn. Hã? Não entendi a piada, ô Lucas, você me perdoe. São os mais... Opa, palavrão não. Dos últimos 12 anos que assisto esse time jogar. O Daniel Venâncio, o Alisson saiu para dar bote acima dos meias. Foi batido, desestruturou toda a marcação. O terceiro gol nasce desse erro. Preste atenção no lance. Vou prestar, Daniel. Mas não... Tudo bem, o Alisson errou no lance, mas teve gente que errou mais do que ele em campo. O Efigênio lembra aqui que estava 3-0 naquele Santos e Flamengo, enfim. O povo está desopilando o fígado. Já tem um monte de mensagem também lá no Facebook. Tem o meu amigo Paulo Carvalho, né, que está rindo aqui, está rindo da minha cara. Ele que é São Paulino. Ô Paulo, mas o São Paulo perdeu do Vasco. Vou até escrever para você aqui. Seu São Paulo perdeu do Vasco. Deixa eu escrever aqui na live. KKK pra você também. O momento que um KKK entrou ao vivo nas ondas do rádio. KKK. Aliás, eu tuitei, eu escrevi aqui com o código com o nome da rádio. Perdão, hein? Com o perfil da rádio que escreveu, não fui eu. Eu esqueci de mudar o perfil aqui, mas tudo bem. Enfim, senhores, Campeonato Brasileiro. Pra gente encerrar... Hoje dava pra ficar 2 horas aqui. Dava, mas nós temos compromisso também, né? Para seguir em frente aí. Enfim, o Flamengo ontem, eu quero dizer o seguinte, eu sou muito crítico em relação ao oba-oba que muitos fazem, só que o Flamengo fez uma grande partida ontem contra o Ceará e jogando sem a sua força máxima. Se vocês pegarem o segundo gol do Flamengo, eu já disse isso aqui, que jogada trabalhada, né? Pela equipe do Jorge Jesus. Então, assim, a diferença é muito clara em relação ao trabalho. O Corinthians ontem, estou citando aqui, o São Paulo perdeu do Vasco. Né? Eu não sei por que os caras estão achando que a expulsão do Raniel não foi justa. Você achou injusta a expulsão do Raniel? Ele penteia, né, o cabelo do... Cara, isso aqui não é para expulsão, quase dar uma solada eu acho que é para expulsão. Não sei, eu vi algumas pessoas dizendo que não, mas enfim. E o Corinthians empatou, empatou com o Avaí, que é o último colocado, não é isso, Avaí? E a bola que sofreu, né? E quase perde, hein? Quase perde. Então dá pra... Quase que o Avaí consegue a Aí os caras falam assim, eu tenho que fazer aula com o Carille. Que aula? O Palmeiras aí que tá com uma dificuldade de ganhar jogo tremenda, né? Enfim, aí vem alguém que faz um trabalho um pouquinho diferente e o povo fica bravo. Isso eu vou continuar dizendo sempre. Você vai mudar a filosofia, em 7 meses você não muda. Filosofia é um negócio que você enfia na cabeça dos caras e você trabalha durante anos. Ou então vamos continuar botando aí os caras que fazem o arroz com feijão, que é o que muitos querem. Eu não quero arroz com feijão. Eu quero uma picanha. Eu quero aquele frango, aquele medalhão de frango com bacon, sabe, Kelly? Eu quero medalhão de frango com bacon. Eu quero filé mignon, né? Eu quero filé mignon. Eu não quero arroz com feijão. E eu não tomei café. Sabe por quê? A gente não morre de fome. Viu, Bruno Rios? A gente se come arroz com feijão todo dia, nós não morremos de fome. Mas não tem graça. Entendeu? Torcida tem saudade do Jair Ventura? Então, mas é que os caras querem ganhar campeonato de qualquer jeito. E aí a gente ganha um paulista aqui, a cada 15 anos ganha um campeonato brasileiro. É muito pouco pro Santos. E se você não pensar alguma coisa diferente pro futuro, os outros têm grana. O Santos não tem dinheiro. Então, se não pensar de forma criativa uma outra saída, vai ficar para trás, entendeu? Então, é isso. Aí a gente vê o Flamengo com um time todo modificado fazer o jogo que fez ontem contra o Ceará, né? Por quê? Porque tem um técnico que pensa futebol diferente. A união, o Santos tem parte disso. Tem o técnico que pensa diferente e não tem a grana. O Flamengo tem o técnico que pensa diferente e a grana. Então você tem o time reserva, o time misto do Flamengo é melhor do que 14, 13, 15 times da Série A. O Paulo Carvalho tá dizendo, manda o Ferraz pro Tricolor, nós aceitamos ele aqui. Manda o Juan Fran pro Santos.
Olha que beleza. Troco na hora. Manda o Juan Fran pro Santos, olha que maravilha. São Paulo terá a honra de abrir a próxima rodada do Brasileirão, importante frisar para quem quer ligar o seu secador em casa. Sábado às 11 da manhã com o Grêmio, esse horário estranho. É onde, hein? Morumbi. Morumbi. É jogo pra encher Morumbi. O Grêmio vai ter horário, né? Ainda mais São Paulo. São Paulo, sábado de manhã é dia de semana, cara. Na boa. Mas tem gente... Mas é preciso se dar um jeito, né? É. A torcida do Flamengo vai dar um jeito. Vai dar um jeito. No Rio menos, mas São Paulo dia de semana hoje é trânsito igual de dia de semana à tarde, então... Aí o Santos joga sábado à noite com a Chapecoense. Tem um jogo das 9 da noite sábado que é Inter e Botafogo. Flamengo e Palmeiras domingo 16 horas. E o Corinthians joga à noite no domingo 19 horas com o Atlético Mineiro. Na Arena. Na Arena. Muito bem, senhores. 11h58. Eu tenho muita mensagem aqui na live. Eu não vou ter como fazer todas aqui. Um abraço para o Fábio de Souza. Esses jogadores estão usando o Santos como vitrine. Não tem raça nenhuma. O Marinho falou tudo ontem. Muita mensagem aqui. Infelizmente não vai dar tempo de ler todas elas, mas agradeço a todos pelas mensagens. Tá certo? Destaque final, meu caro Vitor de Andrade, curioso do futebol. Eu estou esperando aquela sua postagem do campeonato de Sumatra da 5ª divisão. De vez em quando esse cidadão me aparece com uns negócios na minha timeline. Eu falo, Jesus amado, de onde é que ele tira essas coisas? Mas vai ser curioso assim lá longe. Vamos lá, na verdade... 5ª divisão de Sumatra, quero ver. Hein? Na verdade são 2 destaques. Brasileiro da Série C, as quartas de finais estão definidas. O Náutico enfrenta o Paysandu, o Juventude enfrenta o Imperatriz do Maranhão, o Ipiranga de Erechim pega o Confiança, o Sampaio Correia pega o São José, do Rio Grande do Sul. Os vencedores desses embates estarão na Série B do ano que vem, então, definição de acesso. Detalhe. 3 do Rio Grande do Sul? 3 do Rio Grande do Sul e 2 do Maranhão. Só um detalhe interessante, né? Os 2 times do Rio Grande do Norte caíram para a Série D, o Globo e o ABC. O América já está na Série D. Então, triste recordações da... Triste futebol do Potiguar. Só lembrando, não tem Paulista porque não teve Paulista na Série C esse ano, né? O ano que vem terá o Ituano, provavelmente terá o São Bento, né? Que tá mal na Série B, mas esse ano não teve Paulista na Série C. Sim. Só lembrando. E o segundo destaque, ontem começou o Paulista Feminino Sub-17, o Santos estreou em Guarulhos contra o Guarulhos, 0-0. Tá. Um grande abraço a todos, curiosofutebol.com.br. Um abraço. Semana que vem você volta na segunda-feira, que é o programa. Com certeza. Até segunda ordem, né? A gente sempre marca, mas de vez em quando muda, né? De vez em quando muda. Bruno Rios, um abraço, hein? Obrigado. A gente sempre marca o programa com o Bruno Rios, é que dessa vez eu marquei antes. Outro dia eu marquei quando tava ganhando e deu mó rolo. Foi no primeiro tempo do Santos São Paulo. Você só está vindo em momentos assim terríveis. Terríveis. Né? Você precisa vir um dia para comentar uma vitória. Uma vitória, mas sabe, aí, né? Depende da escalação, né? O senhor ficou petrificado 10 minutos na Vila Belmiro ontem, até os pombos pousaram no senhor, foi isso? Fiquei, até os pombos chegaram, vai embora, meu filho. E eu não ia. Fiquei em choque. Tomar um gol do jeito que tomou 50 do segundo tempo. Não dava pra entender. Destaque rápido, pra quem acha que o Neymar ia sair do Paris Saint-Germain, tudo leva a crer que não, viu? Não vai pro Real Madrid mais, render aquele dinheirinho pro Santos? Paris Saint-Germain perdeu ontem Mbappé por 1 mês e Cavani por 3 semanas. Tem Champions League daqui a 3 semanas, não tem atacante. Mas será que vão perdoar só por causa disso? Não, porque o dinheiro já tá investido. Então é muito provável que... Ela tá aberta. Tá quase... Tá aberta, mas já tá se findando. Se fechar e não fecha vender, 5. Tem que pôr pra jogar, né? Tem que pôr pra jogar. Legal que ele vai ter que jogar com um protetor auricular, né? Porque a torcida do Paris Saint-Germain... E o técnico tá cobrando, o técnico do Paris Saint-Germain, pra resolver logo. Ele precisa de atacante. Ele precisa do Neymar. Então acho que vai pintar mais uma temporada de Neymar em Paris. Ou seja, mais um ano de matéria dizendo: olha, o Neymar pode ir para tal clube. Haja paciência. Valeu, Bruno, um abraço. Abraço. Até a próxima. Muito bem, 12:02. Fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque. Temos aquela acelerada hoje, Kelly Ribeiro? Temos acelerada? Não acelerada? Então vamos fechando esta edição do programa. Lembrando que nossa programação jornalística aqui da Nova FM retorna nesta terça-feira, às 8 da manhã, com a Sheila Almeida e o Manhã de Notícias por aqui. O Esporte em Destaque volta na quarta, a partir das 11 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Nova FM 87.9. Ouça Nova FM em todos os lugares.